Imagine o cenário. Viena, coração da Europa, ano de 1717. Entre os salões dourados do Palácio de Hofburg, nasce uma criança cujo destino seria reescrever a história de um império. Maria Teresa Walburga Amália Cristina não era apenas mais uma princesa. Era a esperança de uma dinastia que, sem ela, estaria condenada ao esquecimento. Seu pai, o imperador Carlos VI, governava com mão de ferro um vasto território que se estendia dos Alpes aos Balcãs, unindo sob seu cetro o Sacro Império Romano-Germânico, a Áustria, a Hungria e a Boêmia. Um homem de poder inquestionável, mas atormentado por uma sombra, a falta de um herdeiro masculino. Sua mãe, Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, filha de um dos mais influentes nobres alemães, casou-se com Carlos em 1708. Quando o futuro imperador ainda não imaginava que o peso da coroa recairia sobre seus ombros tão cedo. 3 anos depois, com a morte de seu irmão José I, Carlos assumiu o trono, e com ele, a pressão implacável por um sucessor. Um filho, Leopoldo, chegou em 1716, mas a fragilidade da vida o levou embora em poucos meses. Quando Maria Teresa veio ao mundo, em maio de 1717, era a única sobrevivente de uma linhagem que ameaçava se apagar. Suas irmãs, Maria Ana e Maria Amália, nasceriam depois, mas nenhuma traria o tão sonhado herdeiro varão. Esse detalhe, aparentemente simples, moldaria cada passo de sua jornada. Criar uma princesa no século XVIII não era tarefa para amadores. Maria Teresa cresceu imersa em um mundo de cerimônias extravagantes, onde cada gesto era calculado e cada palavra, ensaiada. Sua educação, como era de se esperar em uma corte profundamente católica, ficou a cargo dos jesuítas, mestres na arte de forjar mentes brilhantes. Entre lições de dança, música e etiquete, habilidades essenciais para qualquer nobre da época, ela também dominou o currículo humanista que ecoava desde o Renascimento: latim, retórica, história, filosofia moral e poesia. Mas o mundo estava mudando, e sua formação não poderia ignorar as descobertas científicas que revolucionavam a Europa. Assim, entre os ensinamentos tradicionais espreitavam noções das novas ciências, sementes de um pensamento que logo floresceria. No entanto, a vida no palácio não era um conto de fadas. Maria Teresa passou grande parte de sua infância afastada dos pais, rodeada por uma corte de servos e tutores que ditavam sua rotina. Seu relacionamento com Carlos VI, em particular, era tenso. O imperador, obcecado pela ideia de um filho homem, nunca escondeu sua decepção ao ter uma herdeira. Ainda assim, aos 14 anos, idade em que, para os padrões da época, já se considerava uma mulher, ela começou a frequentar as reuniões do Conselho de Governo. Não que sua opinião fosse levada em conta, era mais uma formalidade, um treinamento silencioso para um futuro que todos sabiam ser inevitável, mas que poucos acreditavam que ela estivesse preparada para enfrentar. O império que um dia seria seu não surgira por acaso. Era o legado de uma família que séculos antes, não passava de senhores feudais nas montanhas suíças. Os Habsburgos, como ficaram conhecidos, transformaram uma simples fortaleza do século XI em um dos mais poderosos clãs da Europa. Com uma combinação de casamentos estratégicos, astúcia política e uma pitada de sorte, eles expandiram seus domínios até dominar não só a Áustria, mas também a Hungria, a Boêmia e partes da Itália e dos Países Baixos. Quando Maria Teresa nasceu, seu pai governava um território que hoje abrange Áustria, Hungria, República Tcheca, Croácia, Eslováquia e regiões da Itália, um mosaico de culturas, línguas e religiões unido apenas pela força da coroa. Mas governar não era fácil. Enquanto nações como Inglaterra e a República Holandesa avançavam com sistemas parlamentares, a Áustria permanecia apegada ao absolutismo. Carlos VI reinava com autoridade absoluta, cercado por um pequeno círculo de ministros que executavam suas ordens sem questionar. A economia dependente da agricultura engatinhava atrás de potências como a Prússia, cujo exército, forjado por Frederico Guilherme I, era a máquina de guerra mais temida do continente. A educação, a indústria, a inovação em tudo, a Áustria ficava para trás. E ainda havia a questão religiosa. Em um mar de catolicismo romano, minorias judias, protestantes e ortodoxas conviviam em tensão, um barril de pólvora pronto para explodir. Carlos VI, porém, não era homem de cruzar os braços diante do destino. Antes mesmo do nascimento de Maria Teresa, ele já traçava planos para garantir que seu legado não se perdesse. Em 1713, diante da ameaça de extinção da linhagem masculina, o imperador impôs a pragmática sanção, um decreto que, em essência, quebrava séculos de tradição. Pela primeira vez, uma mulher poderia herdar intactos todos os territórios habsburgos.
Foi uma jogada ousada, mas necessária. Afinal, quando Carlos morresse, só restariam filhas, e Maria Teresa, a primogênita, seria a chave para a sobrevivência da dinastia. Mas nem todos aceitariam essa solução sem resistência. Desde os anos 1720, os conselheiros de Viena já debatiam o futuro da jovem princesa. Um casamento estratégico seria essencial, e os pretendentes não faltavam. Entre eles, destacava-se Leopoldo Clemente, herdeiro do Ducado de Lorena, na fronteira francesa, e membro de uma das famílias mais nobres da Europa. A escolha do noivo, porém, não seria apenas uma questão de coração. Seria uma peça fundamental no tabuleiro político que definiria o destino de um império. A morte prematura de Leopoldo Clemente, vítima da varíola no verão de 1723, pôs fim às especulações sobre um casamento que uniria Viena aos Bourbons. Mas o jogo das alianças não pararia por aí. Outro pretendente surgiu no horizonte, Frederico da Prússia, herdeiro do rei Frederico Guilherme I, apenas alguns anos mais velho que Maria Teresa. Uma união com os Hohenzollern seria estratégica, neutralizaria a ameaça prussiana na Europa Central e fortaleceria a posição austríaca. Porém, havia um obstáculo intransponível. A Prússia era um bastião protestante, e a ideia de uma arquiduquesa católica se casar com um príncipe luterano era simplesmente inaceitável para a corte vienense, dominada pela ortodoxia romana. Assim, Carlos VI voltou suas atenções para outro candidato, Carlos de Bourbon, filho mais novo de Filipe V, rei da Espanha. Esse casamento, no entanto, era ainda mais perigoso. Se concretizado, poderia unir as coroas de Áustria e Espanha sob um mesmo casal, desequilibrando o frágil concerto de potências europeias. Inglaterra e França, alarmadas com a perspectiva, pressionaram Carlos VI a abandonar o plano no final dos anos 1720. A história provaria que seus temores não eram infundados. Anos depois, em 1759, Carlos de Bourbon de fato se tornaria rei da Espanha, após a morte sem herdeiros de seu irmão Fernando VI. Com as opções se esgotando, o imperador voltou seu olhar para Francisco Estevão, irmão mais novo do falecido Leopoldo Clemente e membro da Casa de Lorena. Os Lorena eram vistos com simpatia em Viena, sua devoção intransigente ao catolicismo os tornava aliados ideais. Francisco, aliás, já havia sido levado à corte austríaca em 1723, quase como um investimento para o futuro. Enquanto outros pretendentes surgiam e desapareciam ao longo da década, ele permaneceu como uma peça-chave no tabuleiro matrimonial. E quando o casamento com Carlos de Bourbon ruíra, Francisco se tornou a escolha óbvia. Sua posição se fortaleceu ainda mais com a perspectiva de herdar o grão-ducado da Toscana. Jean Gastone de Médici, o último grão-duque, não tinha herdeiros, e Francisco era um dos principais candidatos à sucessão. Se concretizada, Maria Teresa não seria apenas imperatriz, mas também duquesa da Toscana, um golpe estratégico que ampliaria a influência austríaca sobre a península italiana. Até meados dos anos 1730, o destino de Maria Teresa já estava traçado. Em janeiro de 1736, o noivado foi oficialmente anunciado. 2 semanas depois, o casamento foi celebrado. Não seria uma união tranquila. Maria Teresa, possessiva e apaixonada, nunca escondeu seu ciúme, enquanto Francisco, ambicioso e pragmático, jamais deu a entender que seu casamento fosse algo além de um cálculo político. Mas o importante para a dinâmica do poder era que a aliança estivesse selada. Enquanto as negociações matrimoniais se desenrolavam, a Áustria se via arrastada para 2 conflitos que moldariam o futuro reinado de Maria Teresa. O primeiro foi a Guerra da Sucessão Polonesa, de 1733 a 1735, deflagrada pela disputa pelo trono da Polônia-Lituânia após a morte de Augusto II. As grandes potências europeias interviram, cada uma movida por seus próprios interesses. A Áustria apoiou Augusto III, filho do falecido rei, que acabou sagrado vencedor. Mas a paz, firmada no Tratado de Viena, 1738, veio com um preço amargo. Para garantir o reconhecimento de seu candidato, Carlos VI foi obrigado a ceder o reino de Nápoles à Espanha. Pior, Francisco Estevão teve que renunciar ao Ducado de Lorena, que passou para as mãos do ex-rei polonês Stanisław Leszczynski, um golpe simbólico e estratégico, pois a região era um território-chave na fronteira francesa. O acordo revelou 2 verdades cruéis. A primeira, a Polônia, outrora uma potência, agora era um peão nas mãos de seus vizinhos, um sinal de que seu território seria gradualmente dilacerado nas décadas seguintes. A segunda, a Áustria, apesar de sua influência, estava perdendo terreno no Ocidente, enquanto sua posição nos Balcãs e na Itália se fragilizava.
mas não houve tempo para lamentações. Mal terminara a Guerra Polonesa e outro conflito já se avizinhava, a Guerra Russo-Turca, de 1735 a 1739. Séculos antes, o Império Otomano havia sido uma força imparável, chegando a sitiar Viena em 1683. Agora, no século XVIII, seu declínio era evidente. Enquanto a Europa cristã avançava em tecnologia militar, os turcos patinavam. Aproveitando essa fraqueza, Rússia e Áustria, as duas potências que mais tinham a ganhar com a desintegração otomana, começaram a pressionar. A guerra começou com um avanço russo esmagador. Em poucos meses, a Crimeia caiu. Carlos VI, seduzido pela perspectiva de ganhos territoriais, entrou no conflito ao lado da Rússia. Mas o resultado foi desastroso. Entre 1737 e 1738, os exércitos austríacos sofreram derrotas humilhantes nos Balcãs, expondo a decadência de suas forças armadas. Quando o Tratado de Belgrado, 1739, foi assinado, a Áustria não ganhou uma única légua de terra. No entanto, o conflito serviu como um ensaio do que viria, a partilha sistemática dos domínios otomanos entre russos e austríacos, um processo que se estenderia por todo o reinado de Maria Teresa e além. Esse acordo seria uma das últimas grandes ações de Carlos VI. Em 20 de outubro de 1740, durante uma caçada na Hungria, o imperador morreu, provavelmente envenenado por cogumelos tóxicos. Com sua morte, Maria Teresa assumiu o trono, amparada pela pragmática Sanção, tornando-se a primeira mulher a governar a Casa de Habsburgo. Arquiduquesa da Áustria, rainha da Hungria e da Boêmia, ela seria pouco depois coroada imperatriz do Sacro Império Romano Germânico. Sua ascensão foi formalmente reconhecida em 22 de novembro, quando os estados austríacos lhe prestaram homenagem em Viena. No dia anterior, em um gesto calculado para acalmar os que duvidavam de uma soberana feminina, ela nomeou Francisco Estevão como corregente, embora na prática, o poder permanecesse firmemente em suas mãos. Mas não houve tempo para comemorações. O legado de Carlos VI era um fardo pesado, um tesouro esgotado, um exército desmoralizado e deserto por milhares de soldados sem pagamento. Pior, o imperador nunca havia preparado a filha para governar. Maria Teresa assumiu o trono sem experiência, rodeada por ministros incompetentes e uma corte dividida. E como se não bastasse, as potências europeias não demorariam a ver sua fraqueza como uma oportunidade. Em questão de semanas, os primeiros sinais de tempestade surgiriam no horizonte. A Europa não perdeu tempo para demonstrar que não aceitaria Maria Teresa no trono. A sanção pragmática decretada por Carlos VI em 1713 para garantir a sucessão feminina nos domínios habsburgos, foi imediatamente questionada, não por sua legalidade formal, mas pela conveniência dos que viam na fragilidade de uma jovem imperatriz a chance de redividir o continente. E entre esses, um nome se destacava com ambição voraz: Carlos Alberto da Baviera. Eleitor da Baviera e líder de um dos estados alemães mais poderosos, Carlos Alberto não apenas contestava a validade da pragmática, como mobilizava as dezenas de principados e cidades livres do Sacro Império Romano Germânico a rejeitarem uma mulher como soberana. Seu argumento era simples e cínico: se a lei poderia ser ignorada para beneficiar os Habsburgos, por que não poderia sê-lo para beneficiá-lo? E assim, o que começou como uma disputa dinástica logo se transformou em um incêndio continental. França, Prússia, Espanha e Suécia viram na crise a oportunidade de expandir seus domínios ou enfraquecer rivais. A Áustria, por sua vez, só poderia contar com o apoio relutante da Grã-Bretanha, das Províncias Unidas e de Hanover, aliados mais interessados em conter a França do que em salvar os Habsburgos. Em questão de semanas, a Guerra de Sucessão Austríaca explodiu, e Maria Teresa, ainda atordoada pela morte do pai e pela magnitude da tarefa que herdara, viu-se no olho do furacão. O primeiro golpe veio de onde menos se esperava, ou talvez onde mais se temesse. Frederico II da Prússia, o jovem rei que subira ao trono em maio de 1740, não era um homem de meias medidas. Enquanto os demais monarcas europeus ainda calculavam seus próximos passos, ele já marchava. Em dezembro daquele ano, suas tropas, as mais disciplinadas e letais do continente, invadiram a Áustria como uma lâmina afiada cortando seda. O alvo? A Silésia, província rica em minas e estrategicamente vital, há séculos disputada entre prussianos, austríacos e poloneses. Em poucas semanas, Frederico ocupou a região quase sem resistência. Para Maria Teresa foi um golpe devastador, não apenas pela perda territorial, mas pelo simbolismo. A Prússia, um estado secundário até então, acabará de humilhar o Império Habsburgo em seu próprio quintal.
E isso era apenas o começo. A guerra arrastar-se-ia por 8 anos sangrentos, com batalhas que se estenderiam da Itália aos Países Baixos, mas para Maria Teresa, o verdadeiro campo de batalha era a Central Europa. Seus exércitos, mal equipados e desorganizados, recuavam a cada investida inimiga. A França, aliada da Baviera, avançava pelo Reno. Os prussianos consolidavam seu domínio na Silésia, e até a Espanha distante enviava tropas para reclamar territórios italianos. Enquanto isso, a imperatriz, grávida pela segunda vez em menos de um ano, tentava comandar a resistência de Viena, cercada por conselheiros divididos e um marido, Francisco Estevão, cuja lealdade era tão frágil quanto sua capacidade militar. Quando a paz finalmente chegou, em 1748, com o Tratado de Aix-la-Chapelle, Maria Teresa teve que engolir uma derrota amarga. Sim, os europeus reconheceram sua legitimidade como imperatriz e arquiduquesa, mas a que custo? A Silésia, joia da coroa Habsburgo, foi oficialmente cedida à Prússia, um golpe do qual a Áustria jamais se recuperaria por completo. Pior, partes da Itália foram entregues à Espanha, e ducados como Módena e Gênova ganharam independência. Enquanto potências como Grã-Bretanha e França negociavam termos que beneficiavam seus impérios ultramarinos, Maria Teresa foi deixada de lado, uma mera espectadora em um jogo que decidiria o destino de seu próprio império. Ela ganhará o direito de governar, mas perderá territórios, prestígio e, acima de tudo, a ilusão de que a Europa respeitaria sua autoridade por mera deferência. E, no entanto, foi nesse momento de humilhação que a verdadeira Maria Teresa começou a surgir. Enquanto os canhões se calavam, outro tipo de batalha se intensificava nos salões de Ophorg. A imperatriz, agora mãe de um herdeiro, o arquiduque José, nascido em 1741, e grávida quase sem interrupção, transformaria sua dor em combustível. Dos 16 filhos que daria à luz entre 1737 e 1756, apenas 10 sobreviveriam à idade adulta. 2 morreram ao nascer. Outras 2, Maria Isabel e Maria Carolina, sucumbiram ainda bebês. Uma onda de varíola na década de 1760 levaria mais 3, Carlos José, Maria Joana e Maria Josefa, deixando cicatrizes que nem o tempo apagaria. Mas entre os sobreviventes estavam não apenas herdeiros para garantir a dinastia, como Leopold, Fernando e Maximiliano Francisco, mas também filhas cujo destino seria tecer as alianças que a Áustria precisava para se reerguer. Seu casamento com Francisco Estevão, porém, era um fracasso silencioso. Maria Teresa, que sonhara com uma união de afeto e parceria, viu-se atada a um homem que a traía sem pudor. A mais escandalosa de suas infidelidades foi com a condessa Maria Guilhermina von Neipperg, uma jovem de 17 anos que chegou à corte vienense nos anos 1750 e logo se tornou a amante oficial do imperador, 30 anos mais velho. Os rumores corriam soltos pelos salões, e até diplomatas estrangeiros relatavam, em cartas a seus soberanos, o constrangimento da imperatriz. Mas Francisco, apesar de seus defeitos, tinha um dom, a genialidade financeira. Enquanto Maria Teresa dedicava-se à arte da guerra e da diplomacia, ele reorganizou o tesouro austríaco, transformando o império falido em uma máquina econômica eficiente. Ela, por sua vez, governava como uma absolutista iluminada, ou, nas palavras de seus críticos, como uma rainha que não confia em ninguém além de si mesma. Não havia parlamento que a limitasse, nem assembleia que questionasse suas decisões. Mas, ao contrário de outros monarcas absolutos que delegavam o poder a um primeiro-ministro todo-poderoso, Maria Teresa preferia manter as rédeas curtas. Seu Geheimrat, o Conselho Secreto, era composto por homens de sua confiança, mas a última palavra era sempre dela. E se a Europa duvidara de sua capacidade no início, logo aprenderia que subestimá-la era um erro fatal. No coração desse sistema de poder, o Geheimrat não era apenas um conselho de Estado, mas a sombra mais próxima da soberana, um círculo de confiança absoluta, comparável ao secretário de Estado na Inglaterra, porém com uma diferença crucial. Enquanto os ministros britânicos agiam muitas vezes como peões em jogos parlamentares, os conselheiros de Maria Teresa eram extensões de sua própria vontade. E entre eles, um nome se destacava como o arquiteto das ambições imperiais, Wenzel Anton, príncipe de Kaunitz-Rietzberg. Kaunitz não era um mero burocrata. Era um estrategista forjado nas cortinas de veludo de Versalhes, onde servirá como embaixador austríaco na França, observando de perto o jogo de poder que definia a Europa. Quando assumiu o cargo de chanceler de Estado e ministro das Relações Exteriores em 1753, não apenas ocupou a posição, ele a dominou por 4 décadas, moldando a política externa austríaca com uma mão de ferro revestida de diplomacia.
Sua visão alinhava-se perfeitamente à de Maria Teresa. A Prússia de Frederico II não era um rival, era uma ferida aberta no flanco do império, uma afronta que clamava por vingança. Silesia, arrebatada pela traição prussiana, tornará-se o símbolo dessa humilhação, e Kaunitz jurara recuperá-la. Mas o Geheimrat não era um reino de um homem só. Ao seu lado, figuras como Matthias Franz Graf von Chorinsky, bispo de Brno, e sua influente família teciam as malhas do governo nos bastidores, garantindo que as províncias, especialmente a Morávia e a Boêmia, permanecessem leais à coroa. No entanto, qualquer que fosse o peso desses conselheiros, uma verdade permanecia inegável: nenhuma decisão de peso era tomada sem o crivo da imperatriz. Enquanto Kaunitz e seus pares gerenciavam o cotidiano do império, os éditos, os tratados, as manobras burocráticas, Maria Teresa mantinha-se onisciente, onipresente. Cada reforma doméstica, cada movimento diplomático, cada declaração de guerra passava por suas mãos antes de ganhar vida. Ela não reinava de longe. Ela governava. E nenhum aspecto de seu governo revelava tão claramente sua natureza implacável quanto sua cruzada pela pureza religiosa. Os Habsburgos, desde os tempos de Carlos V, haviam se erguido como os campeonatos intransigentes do catolicismo na Europa, esmagando a reforma onde quer que ela ameaçasse suas terras. Maria Teresa herdara esse legado, e o levava adiante com um zelo que beirava o fanatismo. Boêmia e Hungria, joias de sua coroa, eram também manchas em seu ideal de unidade espiritual, um mosaico de católicos, judeus, luteranos, hussitas, calvinistas e morávios, cada grupo uma lembrança incômoda de que o poder dos Habsburgos não era absoluto sobre as almas de seus súditos. Sua resposta? A purgação. Em 1752, milhares de protestantes da Alta Áustria foram arrancados de suas terras e exilados para a Transilvânia, uma região remota e hostil nos confins orientais do Império, onde hoje se estende a Romênia. Não bastasse o deslocamento forçado, casas de trabalho foram erguidas na Hungria e Boêmia, não como instituições de caridade, mas como câmaras de conversão, onde protestantes eram internados à força e submetidos à doutrinação católica. Era a velha tática habsbúrgica, repetida geração após geração: quebrar a resistência pela exaustão, pela fome, pela humilhação. E como sempre falhou. As comunidades protestantes persistiram teimosas, enraizadas demais para serem erradicadas por éditos imperiais. A fé, afinal, não se decreta. Mas se Maria Teresa tratava seus súditos protestantes com desdém condescendente, reservava para os judeus uma hostilidade visceral, sistemática. Desde a Idade Média, dezenas de milhares haviam encontrado refúgio nos domínios habsbúrgicos após expulsões em massa da Inglaterra, da França e de outros reinos. Agora, no século XVIII, a Áustria abrigava uma das maiores populações judias da Europa, e a imperatriz as via como um corpo estranho, uma praga a ser contida. Em 1747, ela desferiu o primeiro golpe, o imposto de tolerância, uma extorsão disfarçada de lei, direcionada principalmente aos judeus da Hungria, onde sua presença era mais densa. Pagar ou partir. Essa era a escolha. Os que não podiam arcar com a tributação brutal foram empurrados para o leste, rumo à comunidade polaco-lituana, onde a tolerância religiosa ainda oferecia um porto seguro. Os que ficaram curvaram-se, pagaram e silenciaram. Mas o ódio de Maria Teresa não era um fogo que se apagava com moedas. Era uma chama que consumia. Nos anos seguintes, porém, algo inesperado ocorreu. Abraham Mendel Teben, líder não oficial da comunidade judia húngara, ganhou acesso aos salões de Viena, e contra todas as probabilidades, conquistou a atenção da imperatriz. Pouco a pouco, suas palavras, talvez sua astúcia, talvez sua paciência, amoleceram o aço do preconceito. As políticas antissemitas começaram a perder força. O imposto de tolerância foi atenuado, até ser abolido décadas depois, em 1790. Viena e Budapeste, que poderiam ter se tornado cidades vazias de sua herança judia, permaneceram como faróis dessa cultura até o século XX. Enquanto Maria Teresa lutava suas batalhas internas pela fé e pela ordem, o tabuleiro europeu tremia sob seus pés. A Guerra da Sucessão Austríaca havia sido apenas o prelúdio. Quando as armas finalmente se calaram em 1748, a Europa não voltou ao que era. Ela se rearranjou para um novo conflito. Por décadas, Áustria e Grã-Bretanha haviam marchado lado a lado, contendo a França. Mas a guerra dos anos 1740 revelara uma verdade amarga. Os austríacos já não eram o martelo que esmagava os franceses. O governo de Jorge II em Londres perderá a fé em Viena, e voltou seus olhos para Berlim. A Prússia, outrora um reino secundário, agora brilhava como o novo aliado continental da Inglaterra.
Frederico II, o usurpador de Silesia, tornará-se o favorito dos britânicos. E Maria Teresa, humilhada, entendeu a mensagem. Se quisesse recuperar o que era seu, não poderia contar com os antigos amigos. Precisaria de novos. Foi então que Kaunitz, sempre o mestre das viradas, orquestrou o impensável. Se a Grã-Bretanha abandonar a Áustria se voltaria para a França. O inimigo de ontem tornava-se o aliado de hoje, não por afeto, mas por necessidade crua. O objetivo era claro: esmagar a Prússia, reconquistar Silesia e restaurar o equilíbrio que Frederico havia quebrado. Em 1756, o mundo assistiu atônito à Revolução Diplomática. Um tratado de Versalhes selou a aliança entre Áustria e França, enquanto a Inglaterra, em resposta, abraçou Frederico com um pacto de aço. O que começou como uma disputa colonial entre britânicos e franceses na América do Norte, pelas florestas do Canadá, pelas riquezas das Índias Ocidentais, explodiu em chama global. Quando Maria Teresa lançou suas tropas à guerra em 1756, o conflito já não era mais apenas deles. Era de todos. A Guerra dos 7 Anos havia começado, e mais uma vez, o destino da Europa seria decidido nas planícies da Alemanha. Frederico II, sempre ágil, não esperou. Em questão de semanas, suas forças invadiram a Saxonia, um movimento tão abrupto que chocou até seus aliados. Nenhuma declaração de guerra, nenhuma cortesia diplomática, apenas a espada desembainhada. A Europa inteira estremeceu. Suécia e Rússia, temerosas do poder prussiano, uniram-se à Áustria. Mas Viena não podia agir sozinha. Seu exército, embora disciplinado, era inferior em números e tática ao de Frederico. Kaunitz, porém, tinha um plano. Em 1757, um segundo tratado com a França garantiu o que a Áustria precisava: 12 milhões de florins em ouro francês e tropas para o campo de batalha. Mais do que isso, uma promessa: se a coalizão vencesse, a Prússia seria desmembrada, seus territórios divididos entre Áustria, Suécia e Rússia. O preço? Maria Teresa cederia parte dos Países Baixos austríacos, a atual Bélgica, aos Bourbons. Um sacrifício estratégico. Um mal necessário. Com o ouro francês nas mãos e a promessa de vingança no horizonte, a Áustria partiu para a ofensiva. A guerra que se seguiu não seria apenas uma campanha. Seria um ajuste de contas. E Maria Teresa, mais uma vez, estava disposta a pagar o preço em sangue. Com tesouros reabastecidos e uma máquina de Estado finalmente à altura de suas ambições. Não foi por acaso. Enquanto Frederico da Prússia celebrava sua sobrevivência em Hubertusburg como um triunfo, Maria Teresa transformava a derrota aparente em alavanca para um império renovado. Silesia permanecia perdida, mas a Áustria que emergia da guerra não era mais a mesma frágil herança que ela receberá de Carlos VI. Era um gigante acordado, com músculos fortalecidos pela necessidade e uma mente afiada pela experiência. Os exércitos prussianos podiam ter saído vitoriosos em Burkersdorf, mas foi a Áustria que ditou o ritmo da paz. Enquanto Frederico se via obrigado a devolver Saxonia e a contentar-se com o status quo ante bellum, Maria Teresa consolidava algo muito mais valioso, um Estado que, pela primeira vez em décadas, não sangrava ouro nem autoridade. Os tratados podem ter restaurado as fronteiras de 1756, mas não apagaram o fato de que, por 7 anos, a Áustria havia enfrentado, e contido, o mais temido exército da Europa. E isso, no grande jogo do poder, valia mais do que qualquer província. Mas a verdadeira batalha de Maria Teresa não se travava mais nos campos de Kolin ou Kondersdorf. Ela se desdobrava nos salões de Hofburg, nas mesas de contabilidade de Viena, nas escolas recém-abertas de Praga e Budapeste. A guerra lhe ensinara uma lição amarga: a força bruta sozinha não bastava. Era preciso um império que funcionasse por dentro, eficiente, coeso, capaz de extrair riquezas sem esmagar seus súditos. E foi aí que a imperatriz revelou seu gênio mais duradouro, a arte de governar não como uma soberana do passado, mas como uma arquiteta do futuro. O iluminismo pode não ter florescido em Viena como em Paris ou Londres. Afinal, que espaço havia para Voltaire num império onde a igreja ainda ditava os limites do pensamento? Mas Maria Teresa soube roubar suas ferramentas sem abraçar suas heresias. Não era uma revolucionária, era uma pragmática. Se as ideias de Montesquieu ou Adam Smith podiam fortalecer seu Estado sem solapar seu trono, ela as adaptaria. Se a razão podia servir à ordem, então que a razão fosse posta a serviço da coroa. Foi assim que nasceu o despotismo esclarecido habsbúrgico, uma monarquia absoluta que paradoxalmente modernizava-se para melhor controlar. Von Auschwitz não era um sonhador, era um engenheiro.
Sob sua batuta, os 10.000 funcionários do novo serviço civil não foram recrutados para debater filosofia, mas para fazer o império funcionar, cobrar impostos onde antes se roubava, aplicar leis onde antes reinava o arbítrio dos nobres húngaros, mapear terras onde antes a burocracia se perdia em labirintos de privilégios medievais. O Codex Theresianus não era um manifesto de direitos humanos, era um manual de eficiência jurídica, um instrumento para unificar um império fragmentado sob um mesmo código, ou ao menos sob a ilusão de um. A Hungria, é claro, resistiria como sempre. Mas até Budapeste teve que ceder alguma coisa. Enquanto isso, nas oficinas de Viena e nas minas da Estíria, outra revolução silenciosa tomava forma. Francisco I, o marido de Maria Teresa, muitas vezes eclipsado por sua esposa, mas um estrategista econômico astuto, entenderá que a Áustria não podia competir com a Inglaterra ou a Holanda no comércio marítimo. Então apostou no que tinha: terras férteis, artesãos habilidosos e um mercado interno vastíssimo. As manufaturas imperiais não nasceram por acaso. Foram planejadas, subsidiadas, protegidas por tarifas que asfiavam os concorrentes estrangeiros. O algodão da Boêmia, o linho da Áustria Inferior, o ferro da Estíria, tudo deveria circular dentro das fronteiras habsbúrgicas, enriquecendo seus comerciantes, não os de Amsterdã ou Londres. E o dinheiro começou a fluir, não em torrentes não ainda, mas em um filete constante que encheu os cofres de Viena pela primeira vez em gerações. Os juros da dívida pública, que devoravam metade das receitas em 1740, foram domados. O luxo desnecessário da corte foi podado. Até os hábitos da família imperial foram reformados. Maria Teresa, que outrora gastava fortunas em vestidos e festas, passou a usar o mesmo vestido de seda preta, remendado como símbolo de austeridade e de poder. Quem ousaria criticar a imperatriz por sua parcimônia quando ela governava com mão de ferro? Mas o verdadeiro teste não estava nos números, e sim nas pessoas. Um império só é tão forte quanto seus súditos, e os de Maria Teresa estavam mudando. As escolas primárias, antes privilégio de mosteiros e cidades ricas, multiplicaram-se. Em 1774, a Reichsschule Educationis tornaria a educação elementar obrigatória em todas as terras hereditárias dos Habsburgo, uma década antes da Prússia de Frederico ousar algo semelhante. Por quê? Não por idealismo, mas por cálculo. Um camponês que sabe ler é um camponês que paga impostos sem ser enganado. Um artesão que entende aritmética é um artesão que melhora sua produção. E uma nobreza que estuda administração em vez de apenas esgrima? Essa é uma nobreza que serve ao Estado, não o contrário. Claro, havia limites. A Hungria teimosa recusou-se a adotar o alemão como língua administrativa. Os nobres boêmios resmungavam contra os burocratas vienenses. E a igreja, sempre a igreja, torcia o nariz para qualquer reforma que cheirasse à secularização. Mas Maria Teresa não era do tipo que se deixava paralisar por resistências. Se não podia derrubar os privilégios de uma vez, ela os erodia, gota a gota, decreto após decreto. Quando a história julga seu reinado, muitos veem apenas o que ela não conquistou. Silesia permaneceu prussiana, a Hungria semi-independente, a burocracia, ainda inchada de ineficiências. Mas esse é o erro de medir uma imperatriz pelos mapas que não redesenhou, em vez das fundações que construiu. Maria Teresa não deixou um império maior, deixou um império preparado. Um Estado que pela primeira vez em séculos, não dependia apenas da sorte ou da genialidade militar, mas de instituições que mesmo imperfeitas, poderiam sobreviver a ela. E quando décadas depois, seu filho José II tentaria levar essas reformas ao extremo, e falharia, esmagado pelo próprio radicalismo, seria o legado de Maria Teresa que impediria o império de desabar, porque ela entenderá o que poucos monarcas de sua época compreendiam, que o verdadeiro poder não está em vencer guerras, mas em evitá-las, não pela fraqueza, mas pela força de um Estado tão bem ordenado que seus inimigos pensam duas vezes antes de desafiá-lo. Frederico da Prússia pode ter ganho batalhas. Maria Teresa ganhou futuro. 40 anos depois de suas reformas, o Império Austríaco não apenas se recuperara, florescia, com um superávit que deixava os tesouros de seus rivais no vermelho. Esse alicerce financeiro permitiu a Maria Teresa fazer o que poucos soberanos ousavam, transformar um exército desorganizado em uma máquina de guerra disciplinada, sem cair na armadilha prussiana de gastar mais do que se podia sustentar. Sob a batuta de Friedrich Wilhelm von Auschwitz, o exército austríaco foi reerguido, 100.000 soldados treinados, uniformizados, prontos para marchar, ainda que, em campo, cada um deles valesse menos que um soldado de Frederico, o Grande. Mas aqui estava o gênio de Maria,
Ela não precisava de soldados invencíveis, mas de um exército sustentável, que não sangrasse as finanças do Estado nem deixasse o povo na miséria. A guerra, para ela, era o último recurso, não o primeiro. E enquanto os canhões eram fundidos e os regimentos reorganizados, um mal muito mais antigo e corrosivo era exposto à luz, a servidão. Em 1770, um censo sem precedentes varreu os domínios dos Habsburgo, e o que emergiu foi um retrato brutal. Nos campos da Boêmia, na Hungria, nos confins da Croácia, camponeses, os robota, palavra tcheca que mais tarde daria origem a robô, trabalhavam 7 dias por semana, curvados sob o peso de senhores que os tratavam como gado. Suas vozes pela primeira vez foram ouvidas. E Maria agiu, não com revoluções sangrentas, mas com decretos que desmontavam, pedra por pedra, o feudalismo podre. Grandes propriedades foram fragmentadas, terras redistribuídas, os nobres forçados a ceder espaço. Não era a abolição total, essa viria com seu filho José II. Mas era o primeiro golpe cerceador em um sistema que há séculos esmagava milhões. A história não se faz só com espadas, às vezes, basta uma caneta e a vontade de olhar nos olhos daqueles que o poder costuma ignorar. Mas nem toda sombra do passado cedia sem luta. Uma das mais sinistras era a caça às bruxas, um delírio que desde a peste negra, transformará a Europa em um tribunal de histeria. Na Áustria, o exemplo mais grotesco foram os julgamentos de Salzburgo, onde entre 1670 e 1680, 139 pessoas, maioria mulheres, foram queimadas vivas por feitiçaria. Maria Teresa, embora criasse no catolicismo mais rígido, recuou diante dessa barbaridade. Em 1758, quando Magda Logomer, uma herveira croata, foi acusada de bruxaria, torturada até confessar e condenada à fogueira, a imperatriz interveio pessoalmente. Não por clemência abstrata, mas por um princípio inegociável. Nenhuma confissão obtida sob dor tinha valor. Logomer foi libertada. E com esse ato Maria enterrou a era das fogueiras. Doravante, para acusar alguém de bruxaria, seriam necessárias provas, não gritos arrancados por ferro em brasa. Em 1776, a tortura foi oficialmente banida dos domínios Habsburgo. Não por bondade, mas porque um Estado moderno não se constrói sobre o terror irracional. E se em alguns aspectos Maria Teresa foi uma filha das luzes, em outros ela permaneceu uma guardiã intransigente da ordem moral que sua fé exigia. Em 1752, criou a Kirchliche Commission, a Comissão da Castidade, um braço do Estado dedicado a policiar os corpos e os desejos de seus súditos. Prostituição? Sufocada. Adultério? Perseguido com multas e humilhações públicas. Homossexualidade? Crime passível de chicote, exílio ou, para os reincidentes, a forca. Até relações entre pessoas de religiões diferentes foram proibidas, como se o amor pudesse ser um ato de traição. Para fazer valer essas leis, esquadrões de polícia moral infiltraram-se em clubes libertinos de Viena, espiando, denunciando, castigando. Era o lado sombrio de seu reinado, a crença de que a virtude poderia ser imposta pela força, que a pureza de um império dependia da pureza de seus súditos. Uma contradição flagrante dado que seu próprio marido, Francisco I, era notório por suas infidelidades. Mas para Maria as regras eram para os outros. O povo precisava de disciplina, a realeza de discrição. Se suas políticas morais dividem historiadores, seu legado na educação é inquestionável. Em 1746, fundou o Theresianum, uma academia em Viena onde jovens austríacos eram moldados nas ciências, nas línguas, na matemática, os pilares de uma burocracia moderna. Mas foi na década de 1770, após um censo revelar que o analfabetismo graçava em suas terras, da Boêmia aos Balcãs, que ela deu o golpe de mestre. Educação universal. Crianças de 6 a 12 anos, em cada rincão do império, teriam acesso à escola. Para isso, criou academias de formação de professores, porque não adianta decretar o saber se não há quem o ensine. Os resultados demorariam. Só nas décadas seguintes a alfabetização decolaria, mas a semente estava plantada. Se o iluminismo tinha um rosto feminino na Europa, era o de Maria Teresa com um livro em uma mão e um decreto na outra. E nenhum campo provou tão bem seu espírito reformista quanto a medicina. A varíola, o flagelo do século XVIII, não poupava nem imperadores. Matava 1 em cada 5 infectados, deixava os sobreviventes marcados por cicatrizes que contavam histórias de agonia. Em 1767, a doença atingiu a própria Maria, que sobreviveu, mas não sem antes ver 3 de seus filhos sucumbirem à epidemia. A dor a transformou em uma cruzada. Se a ciência oferecia uma saída, ela a abraçaria.
E foi assim que em 1745 contratou o holandês Gerard van Swieten, um discípulo do grande Hermann Boerhaave, para revolucionar a saúde pública austríaca. Mas isso era só o começo. Van Swieten, agora médico da corte, recebeu ordens claras na metade da década de 1760, investigar, sem poupar esforços, os métodos mais avançados para combater a varíola. Enquanto a Inglaterra e outros cantos da Europa já testavam há anos o que viria a ser a vacina, ainda que Edward Jenner só consolidasse a descoberta décadas depois, os princípios básicos da imunização já circulavam entre os sábios da época. O holandês, inicialmente cético em relação ao método de inoculação defendido por Robert Sutton e seu filho David, viu-se obrigado a reconhecer sua eficácia quando dezenas de crianças austríacas, submetidas ao procedimento no final da década, emergiram imunes à doença. Maria Teresa, assim como Jorge III e Carlota da Inglaterra, tornou-se uma das primeiras soberanas a patrocinar esses experimentos ousados. Mas sua visão não parava por aí. Sob seu comando, Van Swieten fundou uma academia médica que se tornaria farol do conhecimento, enquanto farmácias eram rigorosamente regulamentadas e o chumbo, cuja toxicidade finalmente ganhava reconhecimento, era banido dos utensílios domésticos. Cada reforma era um golpe contra a ignorância que ceifava vidas, uma vingança silenciosa pela perda de seus 3 filhos. Mas o destino, implacável, reservava-lhe outro golpe cruel. Na noite de 18 de agosto de 1765, o imperador Francisco I, seu marido, retornava de uma ópera em Innsbruck quando a morte o surpreendeu aos 56 anos, provavelmente um ataque cardíaco fulminante. Apesar das infidelidades que marcaram seu casamento, Maria Teresa desabou. O luto que se seguiu não foi performático. Vestiu-se de negro pelo resto da vida, mandou pintar de preto os aposentos do Oforg e carregou a dor como uma segunda pele. A perda, porém, não foi apenas pessoal. Com a morte de Francisco, o equilíbrio do poder habsbúrgico tremia. Embora Maria Teresa já governasse sozinha desde os anos 1740, a tradição exigia um corregente masculino. Seu filho mais velho, José, foi alçado à posição de imperador do Sacro Império, dividindo o trono com a mãe. O que deveria ser uma parceria tornou-se um campo minado. José, impaciente e reformista, chocava-se com a prudência conservadora de Maria Teresa. Enquanto ela priorizava a estabilidade interna e evitava aventuras militares, ele sonhava com uma Áustria expansiva, moderna, disposta a desafiar a ordem europeia. Os atritos entre mãe e filho fariam estremecer os alicerces do império nos anos seguintes. Mas mesmo sob essa tensão, Maria Teresa não perdia de vista o outro tabuleiro onde jogava, o das alianças matrimoniais. Na Europa do século XVIII, filhos de reis eram peões e rainhas. E Maria Teresa, mestre nesse jogo, moveu suas filhas com precisão cirúrgica. Maria Carolina foi enviada a Nápoles em 1768 para se casar com Fernando IV, reforçando a influência habsbúrgica na Itália perdida após a Guerra de Sucessão Austríaca. Maria Amália, por sua vez, desposou o Duque de Parma, estendendo os tentáculos da dinastia sobre outros territórios estratégicos. Até Maria Cristina, sua filha predileta, tão parecida com o pai na infidelidade quanto no temperamento, foi unida ao Duque de Teschen em 1766, embora o casamento não deixasse herdeiros vivos. Mas nenhuma peça foi tão valiosa quanto a mais nova, Maria Antônia, nascida em 1755, cujo destino seria reescrever a história. Aos 13 anos, a menina que o mundo conheceria como Marie Antoinette tornou-se o elo definitivo entre os Habsburgos e os Bourbons. Em 1768, Mathieu Jacques de Vermont, emissário de Luís XV, chegou a Viena para moldá-la à imagem da corte francesa, lições de francês, etiqueta versalhesca, o polimento de uma futura rainha. 2 anos depois, com apenas 14 anos, ela cruzaria a fronteira para se casar com o Dauphin Luís Augusto, de 15, um casamento arranjado que selaria no papel a reconciliação entre Áustria e França. Ninguém poderia prever que aquela criança, enviada como presente diplomático, se tornaria o símbolo mais odiado da monarquia francesa, nem que sua mãe não viveria para vê-la cair. Enquanto tecia essas alianças, Maria Teresa também orquestrava nos bastidores um dos maiores remanejamentos territoriais da Europa moderna. A Polônia, outrora um gigante que se estendia dos Bálticos aos Cárpatos, agora cambaleava como um colosso com os pés de barro. Sua nobreza dividida e corrupta, e uma economia arcaica a tornavam presa fácil para os vizinhos famintos. Rússia, Prússia e, é claro, a Áustria.
Quando Frederico II da Prússia propôs, em 1772, a primeira partilha do território polonês, Maria Teresa, apesar das rivalidades passadas com Berlim, viu a oportunidade. Se a Rússia fosse distraída com ganhos no leste em vez de avançar sobre os Balcãs ou o Império Otomano, o equilíbrio de poder na Europa Central se manteria. E assim, com uma assinatura, ela ajudou a desmembrar um reino. Stanislau Augusto Poniatowski, o último rei da Polônia, assistia impotente enquanto as três águias, a austríaca, a prussiana e a russa, dilaceravam seu país. O ser polonês, subjugado pela pressão das três potências, viu-se obrigado a ceder. Uma parte da nobreza e do clero, indignada, organizou-se na Confederação de Bar, ergueu armas e tentou resistir. Mas em 1772, a resistência desmoronou. A primeira partilha foi consumada. A Rússia engoliu vastas extensões da atual Bielorrússia, incluindo Vitebsk, enquanto a Prússia, com astúcia cirúrgica, arrebatou um território menor, porém estratégico, a região que hoje marca a fronteira nordeste da Alemanha, consolidando seu domínio sobre Danzig, a joia do comércio báltico. Maria Teresa, por sua vez, anexou o sudeste da Polônia e a Ucrânia Ocidental, com a preciosa Lviv, terras que, reorganizadas, formariam o reino da Galícia e Lodoméria. Um domínio austríaco que perduraria por século e meio. Mas aquela não seria a última humilhação da Polônia. Em 1792, uma segunda partilha rasgou ainda mais o país, e em 1795, a terceira extinguiu de vez a comunidade polaco-lituana. Quando a poeira baixou, Áustria, Prússia e Rússia dividiam entre si não apenas um reino, mas o destino de toda a Europa Oriental. Sob o cetro de Maria Teresa, Viena agora controlava quase metade do que restara da Polônia, de Lublin a Cracóvia, cidades que, como pérolas em um colar roubado, engrossavam o tesouro dos Habsburgos. Nem mesmo a Polônia, porém, esgotou as ambições da imperatriz em seus últimos anos. Enquanto a Europa ainda se recuperava dos estragos da Guerra dos 7 Anos, Maria Teresa, cautelosa em evitar novos conflitos continentais, voltou seus olhos para os Balcãs, onde o Império Otomano, outrora temível, agora cambaleava. A Rússia de Catarina a Grande já havia dado o primeiro golpe. Entre 1768 e 1774, esmagou os turcos na guerra que culminou no Tratado de Kussuk-Kainarka. O acordo foi um desastre para Istambul, a Crimeia, o sul da Ucrânia, partes da Moldávia e da Valáquia caíram nas mãos russas. O sultão, humilhado, mal teve fôlego para recusar quando Viena, com diplomacia implacável, exigiu a Bucovina, uma fatia da Moldávia que, em 1775, passou a hastear a bandeira austríaca. Era o início de uma disputa que, nas décadas seguintes, transformaria os Balcãs em tabuleiro de xadrez entre Áustria e Rússia, ambas ávidas por herdar o legado otomano. Mas foi no sul da Alemanha que Maria Teresa enfrentaria seu último grande teste, e onde as sombras de seu próprio legado começariam a se projetar sobre o futuro. Tudo por causa de um casamento e de uma herança. Desde os anos 1760, José, seu filho e corregente, cobiçava Baviera. O eleitor Maximiliano III, último da linhagem Wittelsbachas, não deixará herdeiros, e quando José desposou sua irmã, Maria Josefa, em 1765, o cálculo foi frio. A morte do cunhado abriria as portas de Munique para os Habsburgos. Em dezembro de 1777, Maximiliano faleceu. José não hesitou. Propôs dividir a Baviera entre a Áustria e Carlos Teodoro, um primo distante, mas outro pretendente, Carlos Augusto, recusou-se a ceder. A guerra estourou. Frederico II da Prússia, sempre atento a qualquer fraqueza austríaca, invadiu a Boêmia em apoio a Carlos Augusto. O conflito, conhecido como Guerra da Sucessão Bávara, ameaçava alastrar-se quando Catarina, a Grande, interveio com uma advertência gelada. Se José não recuasse, 50.000 soldados russos marchariam ao lado da Prússia. O herdeiro dos Habsburgos, forçado a engolir o orgulho, aceitou o Tratado de Teschen e levou como consolação o Invertel, uma faixa de terra na fronteira com a Baviera. Um ganho modesto, mas que selava uma lição. A Europa já não tremia apenas diante do nome de Maria Teresa. A imperatriz, porém, mal teve forças para comemorar ou repreender. Seu corpo, minado pelos anos, pela varíola que quase a levara décadas antes e por uma série de males, fadiga crônica, noites em claro, uma tosse que roía seus pulmões, agora incharam com a retenção de líquidos, sinal de que a morte se aproximava. Quando adoeceu gravemente em novembro de 1780, muitos acreditaram ser mais um dos seus episódios de fraqueza. Mas dessa vez, o fim era inevitável. No dia 28, recebeu os últimos sacramentos.
No dia seguinte, 29 de novembro, Maria Teresa, a única mulher a governar sozinha a Casa de Habsburgo em 6 séculos e meio de história, expirou aos 63 anos. Seu funeral foi um espetáculo de luto imperial. Viena parou, e seu corpo foi depositado na cripta dos Capuchinhos, ao lado de Francisco, o amor de sua juventude. Com sua morte, José II finalmente assumiu o trono sem sombras. Nos 10 anos seguintes, lançaria reformas tão radicais que ofuscaram até as de sua mãe, ganhando a fama de déspota esclarecido. Sob seu cetro, e depois sob o de seu sucessor Francisco II, a Áustria que Maria Teresa havia reconstruído das cinzas tornaria-se uma potência capaz de desafiar Napoleão, de ditar o destino da Itália e de disputar com a Prússia a alma da Alemanha. Quando a Revolução Francesa irrompeu em 1789, foi a herdeira de Maria Teresa, Maria Antonieta, quem pagou com a própria cabeça pelos erros de um sistema que sua avó havia tentado reformar sem destruí-lo. Mas enquanto a França ardia, a Áustria, agora um império forjado nas batalhas do século XVIII, emergeria como uma das pedras angulares da ordem que derrotaria Napoleão. Em 1804, Francisco II, seu neto, antecipando-se ao corso, proclamou-se imperador da Áustria, título que sobreviveria mesmo quando o Sacro Império Romano-Germânico fosse varrido da história em 1806. O legado de Maria Teresa, portanto, não se limitou a salvar um império à beira do colapso. Ela plantou as sementes de uma Áustria que, no século seguinte, disputaria com a Rússia a herança otomana nos Balcãs, que dominaria a Itália por meio século e que, mesmo derrotada por Bismarck na corrida pela unificação alemã, deixaria uma marca indelével na Europa. Seu reinado, o mais longo dos Habsburgos no século XVIII, não foi apenas significativo. Foi decisivo. Avaliar o reinado de Maria Teresa como um sucesso absoluto ou como um fracasso relativo é um exercício de reducionismo histórico. Sim, a Áustria perdeu sua hegemonia incontestável na Europa Central sob seu governo, e a Prússia emergiu como uma ameaça formidável à liderança habsbúrgica na Alemanha. Mas atribuir essa transformação exclusivamente a ela seria ignorar as forças que já moldavam o destino europeu antes mesmo de sua ascensão. A máquina de guerra prussiana, forjada por Frederico Guilherme I nas décadas anteriores, e a genialidade estratégica de Frederico II, um dos maiores estadistas do século XVIII, eram realidades que nenhum monarca, por mais brilhante, poderia reverter sozinho. O que Maria Teresa fez, no entanto, foi algo ainda mais notável: conter o inevitável. Quando a maré da história parecia favorecer Berlim, ela reescreveu as regras do jogo. A Aliança Franco-Austríaca de 1756, um pacto que teria sido impensável poucas décadas antes, não foi apenas um golpe de mestre diplomático, foi um ato de sobrevivência que redefiniu o equilíbrio de poder na Europa. Sem ela, o mapa do continente hoje seria irreconhecível. Quanto às reformas, é fácil julgar com o benefício da distância temporal. A Áustria de Maria Teresa era um colosso conservador, ancorado em tradições seculares e em uma nobreza que resistia a qualquer mudança. Mesmo assim, ela ousou desafiar esse sistema. Sim, suas reformas não foram tão radicais quanto as sonhadas pelos filósofos iluministas, mas foram as reformas possíveis e, mais importante, foram as que prepararam o terreno para as transformações mais ousadas de seu filho, José II. Ela não poderia ter feito mais? Talvez. Mas fez o suficiente para garantir que a Áustria não fosse engolida pela história, e sim reforçada para os desafios futuros. E aqui está o cerne de seu legado. Maria Teresa não governou em um vácuo de poder legítimo. Durante décadas foi vista como uma usurpadora por uma Europa que ainda torcia o nariz para uma mulher no trono. Mesmo assim, superou o preconceito, as guerras, as traições e as crises financeiras para entregar a seus sucessores um império mais coeso, mais moderno e mais resiliente do que aquele que herdara em 1740. 40 anos de governo em meio a tempestades, e no final, uma Áustria que não apenas sobreviveu, mas se reinventou. Então, como julgar Maria Teresa? Como a rainha que provou que gênero não define capacidade de comando, ou como a última grande defensora de um sistema em declínio? A resposta, como sempre na história, não é binária. Ela foi ambas as coisas e muito mais. Uma estrategista que jogou com as cartas que tinha, uma reformadora que soube quando pressionar e quando ceder, e acima de tudo, uma soberana que entendeu que o verdadeiro poder não está em evitar a mudança, mas em moldá-la a seu favor. A história já deu seu veredito. Sem ela, a Áustria não teria durado mais um século. E isso, por si só, é a medida de sua grandeza.